Sejam todos bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Luiz Cusiol com o tema Egoísmo. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui na Fraternal novamente para podermos conversar sobre alguns assuntos que são tão importantes para a nossa reflexão do nosso dia a dia. Em Mateus 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando Cristo disse isso, óbvio que ele quis dizer que tudo aquilo que nós enxergamos, mas que nós absorvemos através dos nossos sentidos, seja a visão, seja a audição, seja o tato, qualquer coisa que nós estejamos recebendo, vai depender da nossa interpretação para que isso se transforme na nossa luz. Nós estamos recebendo todos os dias da nossa vida informações dos mais variados tipos. E aí nós processamos através do nosso cérebro, do nosso intelecto, das nossas experiências, e nós transformamos isso em atitudes. Por isso que se nós tivermos bons olhos para tudo aquilo que nós estivermos vendo, audição, tato, nós vamos poder absorver, nos deixar tranquilos, serenos e poder então transformar em boas atitudes. Olha só, muitas pessoas, quando o sol nasce de manhã, ficam alegres, agradecem por poder estar recebendo essa dádiva do sol. Muitas pessoas se irritam, muitas pessoas ficam bravas porque está entrando claridade, elas querem dormir e querem fechar a janela e querem continuar dormindo e conseguem ficar irritadas com a luz do sol. Outras pessoas ficam alegres quando acordam de manhã com o som de algum animal. Aqui na cidade é muito comum os passarinhos, né? Existe até o passarinho que é o sabiá, que está cantar às vezes até muito cedo, 4, 5 da manhã. Mas é um canto dos pássaros que você pode se sentir feliz e transformar esse canto numa atitude positiva. Já outras pessoas se irritam com o canto dos pássaros, ficam nervosas, querem até denunciar ou até fazer maldade com os pássaros. Por quê? Porque tudo depende como que a gente está recebendo as nossas informações e transformando isso para o nosso mundo e transformando isso para o nosso dia a dia. A opção sempre vai ser nossa, por isso que nós temos o livre-arbítrio. A opção de receber essas informações e transformar em coisas boas cabe exclusivamente a nós. Óbvio que às vezes nós estamos mais irritados, nós estamos mais chateados, nem sempre a gente consegue manter aquele nível de bom humor formidável, fantástico, e isso é absolutamente normal, é absolutamente fisiológico, dentro do esperado. Mas o que às vezes a gente fica pensando é porque as pessoas podem se incomodar com coisas boas o tempo todo. E aí, óbvio que vão passar o dia melancólica, é óbvio que isso vai se transformar no seu corpo, até mesmo em doenças. Tá? Porque às vezes nós, seres humanos, isso não é um nem outro, nós todos, temos uma preocupação, às vezes, exagerada conosco mesmo. Porque nós estamos aqui nesse planeta para trabalhar para o nosso progresso, mas o nosso progresso ele está envolvido junto com toda a sociedade, com todas as pessoas. Nós interagimos com seres humanos, nós interagimos com o meio ambiente.
E esse é o motivo que faz a nós crescermos. Quando nós estamos só olhando para dentro de nós, estamos enxergando apenas as nossas preocupações, esquecemos que existe o mundo, esquecemos que existem outras pessoas também com problemas, muitas vezes pior do que o nosso, pior no sentido de serem mais difíceis, né? Porque problema cada um tem o seu, e como diz o ditado, cada um sabe onde o calo lhe aperta. E é por isso que, numa das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, Kardec fala sobre exatamente o egoísmo. E ele deixa bem claro, o egoísmo é a maior dificuldade para o progresso do ser humano, porque ele vai contra, absolutamente contra a caridade. Se ele diz, a doutrina espírita diz claramente que fora da caridade não há salvação, quando nós nos defrontamos com o egoísmo, nós estamos indo contra a caridade. E esse é um assunto difícil, não é fácil, porque nós temos a nossa preocupação conosco, nós não podemos esquecer dos nossos cuidados, nós temos que nos cuidar, e isso é absolutamente imprescindível. Nós não podemos querer ser algo diferente, esquecer completamente dos nossos cuidados físico, emocional e psicológico para simplesmente nos entregar às outras pessoas. Como diz aquela frase quando nós pegamos o avião, que fala assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Coloque a máscara primeiro em você e depois atenda a pessoa que estiver do seu lado. Por quê? Porque nós temos que estar bem para poder, então, desempenhar as nossas funções sociais, as nossas funções para com as outras pessoas, as nossas funções profissionais, familiares. É imprescindível que nós estejamos bem. Então, não adianta nós queremos ser também heróis, de repente virar heróis, esquecer completamente dos nossos cuidados, nos entregar absolutamente para os outros e aí acabar nos prejudicando. E esse é o ponto-chave, é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente entre você saber o que é importante fazer para si próprio, para os nossos cuidados, mas sem prejudicar as pessoas que estão do seu lado, sem prejudicar as pessoas que às vezes precisam e estão procurando nossa ajuda, porque é assim que é feito a interação no meio social. Por exemplo, estou andando na rua, estou com 6 guarda-chuvas, né? Por algum motivo comprei 6 guarda-chuvas, estava em promoção, e assim os 6 guarda-chuvas estão lá comigo, e eu acho que um dia eu vou usar os 6 guarda-chuvas. E uma pessoa, começa a chover, uma pessoa está debaixo de chuva, e você olha para ela e você fala assim: eu não vou dar um guarda-chuva a ela que compre, eu comprei, ela que compre dela. Esse é o momento em que a gente vai pensar assim: por que eu vou negar o guarda-chuva, já que eu tenho 6? Eu não preciso de 6, eu precisaria de 1, mas eu tenho 6. Por que eu não posso fornecer ou emprestar para essa pessoa, né? Quando isso acontece, nós estamos desenvolvendo o nosso sentido do egoísmo, né? Esse guarda-chuva é meu, eu comprei, meu dinheiro, ele me pertence e eu não vou distribuir para ninguém porque não é minha obrigação. Essa frase persegue muito nós seres humanos, não é minha obrigação, eu vou fazer só o que é minha obrigação. Se vê muito em serviços, em vários tipos de ambiente, até mesmo em casa, as pessoas falando assim: não, eu não vou fazer isso, não é minha obrigação. O segredo está em fazer mais do que a obrigação, porque fazer a obrigação é muito fácil.
O difícil é fazer um pouquinho mais do que aquela obrigação. E muitas vezes isso acontece no ambiente familiar também. No ambiente familiar é muito comum se pedir ajuda mútua para que as pessoas colaborem nos seus afazeres. E às vezes as pessoas, muitas vezes falam assim, não, eu não vou fazer porque eu já fiz, não é minha obrigação, não é a minha vez, é a vez dele. Isso acontece, muitas vezes são muito criticados, né, os adolescentes, né, que são sempre muito criticados como aborrecente, mas isso não é verdade. O adolescente está numa fase, todo mundo passou por essa fase, é uma fase de contestação, uma fase de transformação hormonal, é uma fase de querer fazer as coisas diferentes. Então, eles às vezes são contestados pelas pessoas que já passaram por esta fase. Mas, tendo paciência, é possível se conviver muito bem com os adolescentes. Mas que, às vezes, eles realmente eles irritam. Porque, às vezes, eles querem acordar tarde e aí a gente pede para eles lavarem, por exemplo, só uma xícara que eles tomaram café. E eles falam assim, depois eu lavo porque eu não estou afim agora, estou muito cansado. Coitado, né? Ele está cansado porque ele teve uma prova de geografia ontem na escola, ou de história, ou de matemática, e isso deixou ele muito perturbado, e agora ele não tem ânimo para lavar uma xícara e nem para lavar um talher. E aí os pais falam assim, coitadinho do meu filho, né? Tá cansado, né? Aí você vai lá e lava, porque fala assim, eu não vou ser egoísta. Não custa nada para mim lavar essa xícara. Afinal, o meu filho está cansado, né? Ele foi dormir tarde, e aí dá muito trabalho para ele lavar esse talher. E aí os pais acabam assumindo um papel que deveria ser dado ao filho. Não, você não está sendo egoísta. É necessário dar a obrigação também, porque senão, no intuito de você não achar que não está sendo egoísta, você está formando pessoas folgadas. Isso começa, às vezes, no ambiente domiciliar e, às vezes, em muitos lugares. No intuito de querer ser altruísta demais, altruísta além do ponto, a gente deixa as pessoas se acomodarem em algum momento. E eu lembro de uma frase que eu ouvia desde criança, né? E eu digo que é uma frase de uma filósofa, educadora, pedagoga, que dizia assim, seja bom, mas não seja bobo. Essa filósofa, educadora e pedagoga nada mais é do que a minha mãe, que sempre falava isso quando eu era criança, desde o início, desde que eu acho que ela já começou a falar isso, já na maternidade, quando eu nasci, provavelmente ela falava para mim lá no berçário, Luiz, quando você estiver lá no berçário, seja bom, mas não seja bobo. E eu ficava pensando ali no berçário, como é que eu posso desempenhar essa função, já que eu tenho algumas horas de vida. E aí, lá no berçário, olhando aquelas crianças, aqueles bebês que estavam chorando, mas eu era acudido prontamente e levado junto à minha mãe, onde ela me amamentava toda vez que eu chorava. Toda vez que eu chorava que tinha fome, me levavam perto da minha mãe, ela me amamentava, passava fome. Toda vez que eu tinha frio, me embrulhavam, faziam aquele embrulho que você nem consegue se mexer, né? Quando você é recém-nascido. Fica só o olhinho de fora. E aí, o frio passava. Quando fazia o cozinho, que ficava sujo, dava um chorinho, já vinha alguém para se trocar. Então, esse intuito, com esse objetivo, eu, e assim como todos os bebês, começavam a se sentir importantes, onde somente o meu mundo era importante, onde só existia o meu mundo. Então, quando uma outra criança começava a chorar, eu perguntava para ela lá no berçário, o que está acontecendo? Eu estou com fome. Aí eu falava, isso é problema seu, isso não é problema meu. E eu já amamentei, eu já estou bem amamentado. Aí a outra falava assim,
Eu fiz cocô, eu quero que alguém me troque. Isso é problema seu, isso não é problema meu, eu estou limpinho. E a criança vai crescendo nesse intuito de que o mundo está ali para lhe servir. Mas é assim que funciona mesmo. O bebê, quando nasce, quando ele vai para casa, ele tem a sensação de que só existe ele, porque realmente só existe ele. Ele não quer saber o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Senado Federal, o que está acontecendo nos mares, nos oceanos, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo nas ruas, como está a economia do país, a economia do mundo. Ele quer dormir, se alimentar e ficar confortável, porque só existe ele. É o mais absoluto egoísmo que existe no ser humano, mas é um egoísmo natural, é normal, é fisiológico, faz parte do ser humano. E como se não bastasse ele também ser egoísta, ele também passa a ser egocêntrico, ou seja, o mundo gira ao redor dele. Todo mundo que existe, todo mundo que eu vejo, está aqui para me servir. Se eu dou um chorinho, alguém já vem, me pega, porque na minha visão de recém-nascido só existe eu. Então, nesse momento, o bebê ele é egoísta porque ele acha que só existe ele e tudo é ele. E é egocêntrico porque tudo tem que girar ao redor dele. Só que isso vai passar. Vai vir a educação, vai vir a criação que os pais vão fornecer à criança, e aos poucos a criança vai percebendo que ela não está sozinha, ela interage com o mundo e que ela precisa participar desse mundo. E esse é o processo natural que ela vai se descobrindo que ela precisa ter a sua participação no mundo e deixar então esse egoísmo e esse egocentrismo de lado. E isso vai sendo um processo natural. E aí é a função dos pais de gradativamente atribuir essas funções. E é isso que acontece normalmente. No entanto, algumas pessoas passam a gostar dessa natureza de egoísmo e algumas pessoas passam a entender que ela é a pessoa mais importante do mundo e tudo gira ao redor dela quando ela também se associa ao egocentrismo. E aí é que passa a ser um problema. É muito comum, por exemplo, no nosso dia a dia, algumas situações que nos relembrem a nossa infância. Por exemplo, algumas, principalmente entre irmãos e principalmente entre irmãs, a gente observa que uma irmã vai lá, mais ou menos próxima da faixa etária, e vai lá, chega em casa comprando uma blusa nova, por exemplo, uma blusa nova. E chega assim toda feliz da vida, falando para a irmã assim, ai, Tata, né? Porque toda irmã chama Tata, né? Tata, olha só que blusinha linda que eu comprei, olha só, olha, não é bonita? Aí a irmã, ai, que linda, maminha, que bonita. Pois é, Tata, comprei para usar sábado que eu vou sair. Aí a irmã fala assim, você não quer me emprestar amanhã para eu usar, que eu vou precisar sair e ela vai ficar ótima. E aí vem o sentimento. O que a irmã faz? A irmã é desprendida, é altruísta. Pode levar, pode pegar a blusa, usa mesmo, né? Mas ela sabe que a irmã não cuida bem da roupa, vai devolver suja, vai devolver sem um botão, vai devolver com problema e talvez ela nem consiga usar no sábado. E aí ela fica pensando, fala assim, e agora? Gosto da minha irmã, sou uma pessoa altruísta, mas se eu emprestar,
eu vou estar me prejudicando. Ou ela fala assim, gosto da minha irmã, sou altruísta, vou emprestar, se ela rasgar, se ela perder o botão, paciência, o problema é dela, né? Eu fiz a minha parte. Isso a gente conversa com várias pessoas, algumas pessoas falam assim, eu jamais emprestaria essa blusa para minha irmã. Outras falam assim, emprestaria tranquilamente. O quanto você está sendo egoísta e o quanto você está pensando em você, no seu esforço. Eu comprei essa blusa, ela é minha irmã tem as blusas dela, ela que usa. E o quanto você não, eu sou generoso mesmo, eu sou desprendido, pode usar, não tem problema, se rasgar, não vai acontecer nada. Às vezes a gente fica no meio do caminho. O que a gente faria? Isso são situações triviais, são situações muito simples do dia a dia. Quantas roupas nós temos em casa que nós não usamos, estão lá, que nós poderíamos estar fazendo alguma doação para algum abrigo, para alguma casa de velhinhos, ou mesmo para morador de rua. Mas aí a gente olha para aquela roupa lá que já não serve mais, aquela camisa lá que está 2 números abaixo, e você fala assim, eu poderia doar essa camisa, né? Não, mas ela ainda vai me servir. Aí alguém fala assim, mas faz 5 anos que ela está aí e só está diminuindo o tamanho dela e você só está aumentando. Não, mas esse é um incentivo para que eu possa vir a usar essa camisa. E não faz nada. E o guarda-roupa aumenta e as camisas estão ali. Isso vale para a calça, isso vale para outros objetos, isso vale para, inclusive, cobertor, roupa de cama. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, tem esse cobertor aqui que eu não uso, faz 5, está até mofado. Então por que você não doa? Não, eu vou limpar. Então em vez de limpar e doar, ela prefere limpar e guardar no guarda-roupa. Por quê? Porque o sentido do meu, ele veio com o transcorrer do progresso da humanidade. Quando ninguém não tinha nada, lá nos primórdios da humanidade, ninguém tinha nada. Ninguém tinha roupa, ninguém tinha comida, ninguém tinha posses, ninguém tinha terra, ninguém tinha casa. Então, não se tinha grandes problemas de se dividir, existiam outros problemas. Aí a sociedade foi progredindo e nós passamos a valorizar muito o meu. Então, tudo é meu carro, é minha casa. E às vezes com direito, trabalhou justamente para isso. Ninguém quer desmerecer a posse. Mas as pessoas passaram com o tempo a exagerar no sentido de posse. É meu e eu não posso dividir com ninguém. É meu e eu não posso fazer nada por ninguém. Ou se eu dividir, eu quero algum tipo de compensação. Que tipo? Por exemplo, uma pessoa está na rua, largada lá, um morador de rua. Aí eu, no meu altruísmo, na minha grande generosidade, vou lá e compro um lanche. E dou o lanche para essa pessoa que está lá, provavelmente com fome, um morador de rua. E essa pessoa pega o lanche e começa a comer. E aí eu fico lá aguardando o seu obrigado. E ela nem olha para a minha cara, come o lanche, nem fala obrigado, termina de comer e vira de lado. E eu fico absolutamente indignado. Como é que pode uma pessoa que está passando fome não me dirigir nem um muito obrigado, ou nem um obrigado, e nem olhar para o meu rosto? Aí eu já faço uma cara de deboche, porque essa pessoa está ali, porque ela merece. E vou embora indignado, falando, nunca mais ajudo essa pessoa. Esse é um tipo de egoísmo que é perverso. Porque a pessoa acha que ela está ajudando ela, mas ela quer algo em troca, nem que seja um obrigado. A verdadeira caridade, que é quando você se desprende, é aquela que eu me sinto feliz por eu estar ajudando alguém
com algo que pode me fazer falta ou não, mas o meu objetivo é vê-la feliz, vê-la satisfeita, vê-la bem. A partir do momento que eu quero uma gratidão, o que vai acontecer? Eu vou estar tendo uma necessidade de uma retribuição. Eu estou olhando para o meu ego, eu não estou olhando para aquela pessoa que está precisando de alguma ajuda. No momento em que eu estou olhando para o meu ego, mesmo eu fazendo uma suposta caridade, eu estou destruindo essa caridade, manchando, vamos dizer assim, essa caridade em benefício do meu ego. Estarei sendo egoísta. Isso também se faz em outras situações. Muitas pessoas querem fazer grandes obras, mas desde que estejam sendo notadas. Se eu estiver sendo notada, aí vale a pena eu realmente desempenhar essa função altruísta. Mas se eu não estiver sendo notado, não vale a pena. Ou seja, nós estamos acariciando o nosso ego. Quando nós estamos acariciando o nosso ego, nós não estamos sendo altruístas. Nós estamos desenvolvendo novamente o egoísmo. E vai mais além. Às vezes nós estamos também conversando até mesmo com Deus. Nós estamos querendo fazer alguma coisa de útil para alguém, né? Supostamente de uma maneira despretensiosa, mas nós queremos ter certeza que Deus ou que, enfim, algum espírito, alguém esteja vendo. Falou, não é possível que eu esteja fazendo algo tão nobre e ele não esteja notando. E aí depois que tem alguma tarefa filantrópica, ou alguma ajuda humanitária, ou simples um lanche qualquer, ou uma ajuda a alguma pessoa, enfim, qualquer tipo de ação humanitária, a gente fica lá pensando assim, né, de noite, você percebeu, né, Deus? Percebeu, Deus, que eu fiz tal coisa? Porque parece que eu estou fazendo e ninguém está notando. Esse, de novo, remete a uma caridade manchada, porque volta, de novo, a querer acariciar o nosso ego. Quando a gente está tentando só acariciar o nosso ego para dizer que está fazendo alguma coisa de útil, alguma coisa desprendida, estamos manchando. Tudo que a gente faz para os outros tem que ficar entre nós. E Deus, pode ter certeza que Deus está olhando. E é claro, absolutamente óbvio, que nós não devemos nos prejudicar. É óbvio que nós devemos nos valorizar. É óbvio que nós devemos pensar se tudo que nós estamos fazendo, nós estamos nos destruindo, nós estamos nos machucando. Nós temos que pensar no nosso bem-estar. O crescimento visa que a gente esteja bem, mas que nós estejamos bem sem prejudicar as outras pessoas. Nós temos que estar bem, fazendo coisas para nós, para as nossas conquistas, para o nosso bem-estar, desde que nós não estejamos prejudicando ninguém e desde que nós estemos contribuindo nesse processo social com as pessoas que estejam precisando de ajuda. E nem sempre é um bem material, é uma palavra amiga, é um conforto. Às vezes a gente vê muitas pessoas que estão com problemas e nós só falamos assim, né? Te cuida, tá? Te cuida. A pessoa está triste e fala, tenha fé, né? Tudo vai passar. São palavras bonitas, mas não ajuda muito. Agora, quando uma pessoa está realmente triste, magoada, e você que se coloca do lado dela e fala, conte comigo para o que você precisar, a hora que você precisar, pode me chamar, estarei sempre do seu lado. A pessoa já se sente mais fortalecida. Eu tenho com quem contar em qualquer momento difícil. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, nessa encarnação, nessa existência, para crescer. Nessa existência, para ser feliz, sem machucar ninguém, sem destruir ninguém, sem deixar ninguém triste. Fazer essa colaboração mútua,
para o nosso engrandecimento e para o engrandecimento de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. E é por isso que nós temos sempre a certeza de que, na doutrina espírita aprendemos, somos sempre amparados, teremos sempre alguém para nos dar aquela inspiração nos momentos difíceis. Era esse o recado que eu tinha para hoje. Uma boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.